Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo ouvinte. Eu trago a vocês e entrego pororoca. Negão, sai, negão, sai. Eu só levo a certeza. Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca. Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pessoa rica que está chegando no podcast Finanças com o Suluca. Se essa é a sua primeira vez aqui nesse podcast, fique sabendo sim que você mesmo, você mesma já é rico, porque a riqueza está antes no pensamento, gente, do que na conta bancária. Esse podcast aqui faz parte do projeto de educação financeira A Turminha do Suluca, que é vinculado à cooperativa de crédito Sicoob Credisulca. Eu sou a Diana Manente e nessa nova temporada a gente está trazendo uma série de entrevistas sobre profissões. Nesse episódio a gente vai bater um papo sobre uma profissão essencial para que a gente tenha algum futuro nesse planeta, porque se você está pensando em seguir vivendo por aqui ou ter algum tipo de existência para ti e para os teus próximos aí familiares, tu vai precisar desse profissional. Ou quem sabe tu poderá ser esse profissional. Então, para você que tá preocupado com o meio ambiente, que gosta de abraçar uma árvore, que fica pirando nos vagalumes do quintal, fica com a gente nesse episódio, que esse episódio é para você. Vamos invadir o campo dos biólogos. É isso mesmo, Filipinho? Exatamente. Meu nome é Felipe, também conhecido como Filipinho, não sou conhecido na Europa e no Brasil inteiro. E vamos para mais um episódio desse podcast que hoje, olha, é muito massa, porque a gente tem aí um dos pessoais mais incríveis do Brasil, que é o biólogo, no mesmo grupo do Átila, que é o meu ídolo, que é biólogo, pesquisador e não vai, e certo dia vai gravar um podcast com a gente. Meu sonho. Atenção, Átila. Vem gravar com a gente. Hashtag Átila. Queremos você aqui. Queremos você no Finanças com o Suluca. Muito bem, gente. Os nossos convidados hoje são muito especiais, porque são dois profissionais incríveis e ainda por cima são colegas nossos de projeto da nossa cooperativa. O André Francisco. Olá, gente. E o Daírcio Londero. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, contem um pouquinho de vocês para o nosso ouvinte. Quem são os nossos convidados de hoje por eles mesmos? Exatamente. Bom dia, agradecer ao Felipe, né? Agradecer aqui a Diana, cumprimentar o colega André. Meu nome é Daírcio Londero. Eu sou biólogo, trabalho no Sicoob Credisulca como consultor ambiental, num projeto muito bacana, que a gente vai falar ao longo da nossa fala aqui. Sou professor de ciência de biologia nas escolas do município de Ituiuti, Timbé do Sul. Também sou técnico agrícola, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz administração de empresas na Unisul e hoje sou professor. E também biólogo na parte ambiental, principalmente na parte de recuperação de nascentes e mata ciliar. Então, gente, olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo André Francisco, sou estudante de biologia, eu tô na 6ª fase e eu tenho alguns empregos aí, não é pouca coisa. Eu, durante a manhã, eu trabalho aqui no projeto Amabio, que é aqui do Sicoob Credisulca, que eu voltei depois de um tempinho, né? Depois de ficar no comecinho da turminha do Suca Digital. Daí, durante a manhã, eu trabalho nesse projeto. À tarde, eu vou para a faculdade, onde eu faço iniciação científica no Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados, lá da Unesc. E à noite, eu faço faculdade. Então, eu sou assistente de projetos ambientais durante a manhã, à tarde e à noite, estudante. Então, em resumo, o que o professor Daírcio tem de currículo, o André tem de emprego. Retificando aqui. A gente estava conversando, né, Filipinho? E a gente queria que vocês começassem contando um pouquinho pra gente como é que foi esse momento da escolha pela biologia. Porque a gente tá conversando aqui e o nosso ouvinte, ele tá nesse momento da escolha, né? Profissional, e muitos deles estão aí nessa sofrência. O que eu vou fazer da minha vida? Ou, eu vou optar por uma profissão que me dê dinheiro. Ou o outro, não, eu vou fazer o que eu amo e eu não quero saber de remuneração. Ou o outro, não sei nem o que eu vou fazer, ou o outro, não, vou levantar da cama mais.
Temos todos os tipos de cenários. E eu acho que as histórias de vida de vocês, pelo que a gente conhece, e a gente conhece um pouquinho de cada um, eu acho que elas são bem inspiradoras e acho que pode inspirar o nosso ouvinte também. Então vamos começar. Quer começar, Daírce, contando como é que foi esse momento da tua escolha pela biologia? Bom, Diana, assim, eu venho de um trabalho de uma multinacional, iniciei numa multinacional, trabalhei no campo, trabalhava com assistência técnica na RJ Reynolds no ano de 92, quando encerrei meu contrato com eles. Ainda como técnico agrícola. Como técnico agrícola. Faz tempo. Então, assim, 84, 85, 86, eu fui pro Colégio Agrícola Vidal Ramos em Canoinhas. Fiz uma formação técnica e assim que saí, já fui convidado para trabalhar como técnico em assistência de campo. Então sempre tive muita ligação com a área técnica, principalmente com a terra, com o meio ambiente, com a água. E em seguida, em 92, eu fui para cooperativa de produção. Em 93 eu entrei no cooperativismo de crédito, fiquei até 2006. Ali tive formação, tive, enfim, diversas qualificações. Em 2006 a 2008 eu fui para Braço do Norte, trabalhei numa cooperativa de crédito lá também. Em seguida veio assim uma grande mudança na vida. E nas cooperativas de crédito, tu trabalhava em que área, Daírce? Eu era gerente, na função de gerente geral. Não administrativo. Trabalhava na área administrativa, estava fora do ramo da técnico agrícola totalmente e fora do ramo da biologia, ainda fora. nem... Aí o que me inspirou a levar isso? A minha esposa. Ela é da educação. Lá no ano de 2013... eu passei por um momento difícil de doença, enfim. Deitado em casa, na internet, vi o edital do vestibular da UFSC. E lá tinha diversos cursos, aqui no polo de Araranguá. Disse, opa, aqui está a minha grande oportunidade de mudar e fazer o que eu gosto. Sempre pensei em trabalhar na área ambiental, sempre foi um desejo, tanto que a minha área técnica é voltada para esse meio. E aí comecei, fiz o curso, me preparei, fiquei 4 anos e meio na UFSC, né? Momentos difíceis de superação, porque estudar e trabalhar não é fácil, mas é desafiador, né, André? A gente fez um podcast sobre isso aqui na Turminha do Suca, no Finanças com o Suca. Se você quer saber a realidade de estudar e trabalhar, assista esse episódio. Episódio 32, primeiro episódio da segunda temporada. Gente, trabalhar e estudar não é fácil, mas a vida não é fácil para ninguém. Eu penso que a vida é dura para quem é mole. E a gente precisa, assim, tá focado e querer grandes metas na vida. Tá, mas deixa eu te perguntar, tu tava nesse momento ali, tu falou que tu teve um episódio ali de doença, resolveu fazer o vestibular, é isso? Como superação daquela doença que eu tava vivendo. Fez o vestibular, passei. Passou na UFSC, galera, tá entendendo o negócio? Tá entendendo? 46 anos. 46 anos, pessoal. Tá entendendo? Fez vestibular pra UFSC, passou. E fez vestibular pra biologia, daí? Biologia, ciências biológicas. Ciências biológicas. Licenciatura, né? Na área de licenciatura. Na área de licenciatura. Enfim, no início o que eu mais pensei, passei no vestibular, eu tô no céu. Passei na UFSC, né? Cara, isso não é nada. O difícil é ficar lá dentro. É manter lá dentro. É passar nas disciplinas, é enfrentar 6 disciplinas por semestre. Deixa eu te perguntar, tu obviamente te mudou para Florianópolis? Não, eu moro em Passo de Torres e vinha de Passo de Torres para Araranguá estudar. Quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia todo. No campus Araranguá. Campus de Araranguá. Manhã, tarde e noite. Mas enfim, entrei na UFSC, eu sou o cara, né? Que nada. O cara tem que ser o bom para chegar ao final. Começamos em 35, chamamos mais 10, chegamos a 55, formamos em 15. Olha só. Pra você 15. que tá pensando, a faculdade federal não é fácil. Não é fácil. Mas é desafiador. Eu penso que quem deseja e quem quer buscar uma grande profissão, busca a universidade pública. Ali tu tem que ser o cara. Por quê? Nada vem de graça, nada é fácil, tudo é desafiador, mas te constrói muito. Te deixa com conhecimento, te deixa com uma capacidade enorme e que te ajuda muito no momento de ir a campo, de botar a cara e dizer assim, eu quero trabalhar, eu quero buscar aquilo que eu fiz para ser o melhor. E aí depois que tu te formou, tu enveredou daí para o campo da biologia, da licenciatura. Isso. E foi aí que a história do Daírce como biólogo começou, é isso? Isso, eu comecei... Primeiro projeto na UFSC foi o estudo sobre o rio Mampituba. Foi onde eu comecei a me aprofundar mais na área ambiental. A importância econômica das águas do rio Mampituba. Meu primeiro projeto da UFSC, desculpa.
Depois nós fizemos outros projetos, que foi o projeto TCC. Enfim, e aí começou o gosto ainda mais pela biologia, né? E aí, a partir daí, tu foi fazer concurso para professor e entrou Eu fiz processo seletivo para o Estado, e aí comecei a trabalhar como professor. E dentro das escolas foram onde começou os projetos. Os projetos do lixo zero, mapeamento das paleontocas do Morro Grande, revitalização do Rio Turvo. Nesse eu tava. Tava nesse... ó. Olha os encontros da vida. Isso, já fui professor dele. O que acontece, o que eu vejo, assim, que pro nosso ouvinte fica da tua história, Daírce? Primeiro, existe nesse momento da vida, ali pelos 17, 18 anos, né, quando a galera tá se formando no ensino médio, aquela questão da escolha profissional, e é isso pra sempre. Meu Deus do céu, eu tenho que escolher aquilo que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então eu acho que a história do Daírce, né, Felipinho, traz isso, que não é verdade. Né, o Daírce lá passou por algumas situações na sua vida, lá aos 46 anos, mudou o rumo da sua história, né? Isso aí. Se voltou para aquilo que ele gostava realmente e hoje está aí atuando na área como biólogo. E o que é legal também trazer para o nosso ouvinte é que dentro do ramo da licenciatura, tu atuando como professor, não atuou somente como professor dentro de sala de aula. Tu mesmo tá trazendo que tu desenvolveu projetos dentro das escolas. Então, isso é importante para o ouvinte entender também, que quando a gente escolhe ser professor, a gente não está escolhendo somente, única e exclusivamente, ser aquele profissional dentro da sala de aula, passando conteúdo para alunos, né? Isso aí. É possível desenvolver projetos dentro de escolas também, A isso daí, escola sim. é a maior parceira no desenvolvimento de projetos. O professor hoje que for para a escola e for com bons projetos, vai ter espaço. Projeto do lixo zero, o projeto de separação de mistura do Timbé, o reflorestamento e revitalização, mapeamento das paleontocas. Então, assim, são projetos feitos que deram certo. E tudo isso por quê? Porque eu gosto da biologia, eu gosto dessa ciência. Até porque ela oportuniza não só ser professor. Trabalho com projeto. Tem outra área muito bacana, que é a parte ambiental também, né? Que é a parte das licenças ambientais. Cara, que é outro espaço fantástico. Então, assim, oportunidade para quem pensar em estudar e ser biólogo, tem. Mercado tem. Agora, não queira ser só biólogo, né? Especialize, faça um mestrado, faça um doutorado, busque outras áreas, né? A biomedicina, né? Outras áreas aí, André, me ajuda aí. Biotecnologia, ciências naturais, ciências da natureza, né? A parte de animais, do reino, enfim. Tudo que é ambiental. Tudo que é ambiental tem um espaço enorme. Agora, tem que gostar. Que legal, Daírce. E se reinventar, né? Não é, não gostei, busca outro. Olha, acho que a história do Daírce é bem inspiradora, né, Felipinho? Mas eu quero saber a história do André também, porque eu conheço um pouquinho dessa história e eu sei que a história do André também tem uma galera que tá ouvindo esse podcast que vai se identificar. Pois é. Então, gente, minha história é um pouco conturbada assim no começo, né? Porque o que acontece? Como todo bom filme de aventura. Isso. Eu era uma pessoa na escola que tirava muita nota boa. Eu era o nerdão da turma, essas coisas tudo. Tirava só 9 e 10. Daí a minha família, como boa família que é, né? E é mesmo, né, gente? Mas... Família do André. Atenção! Eu só trato na terapia. Confidencial, meu! Mas o que acontece? Óbvio que eles querem meu bem e tudo mais. Mas o que acontece? O que eles falaram pra mim? André, a gente não pode desperdiçar esse potencial, tem que fazer medicina. Daí, putz... Eu ouvi o André que ficava o dia todo vendo o documentário da Animal Planet fazer medicina agora. Daí fui na deles. No ensino médio, estudando pra caramba, eu passei na metade do ensino médio pra uma escola. Pode falar uma escola? Pode. Eu fui pro Leme. Não, você não pode. Não pode? Eu tô brincando. Claro que pode. Eu fui pro Leme, que é uma escola só pra vestibulares e tudo mais. Tô lá, assim, se tu não quer chegar onde eles querem que tu chegue, meio que tu acaba, né, contigo. Aham. Daí eu fiquei lá até a metade de 2019, fiz mais meio ano de cursinho. Daí a mãe olhou pra isso e pensou: olha, eu acho que a gente tá gastando muito dinheiro contigo. vamos ver como é a faculdade lá no Paraguai, pra gente ver como é. Que é bem mais barata, R$ 2.500 por mês, tu faz medicina tranquilo e tem reconhecimento internacional. Beleza, então vamos lá. A gente foi nessa viagem lá pro Paraguai, eu nunca tinha... No hablo, mas entendo. Daí...
Daí a gente foi lá, chegou na universidade e o professor de anatomia foi mostrar pra gente a universidade. Daí ele foi mostrar os laboratórios, né? Já começou bem que ele abriu um tanque de formal com 2 pessoas que acabaram de chegar assim, lá dentro. Eu fiquei, meu Deus, a mãe tava feliz da vida, né? Ela tava achando incrível. Agora eu tava assim, traumatizado. Cada laboratório que entrava era um trauma diferente que eu tinha. Daí a mãe já olhava, o que é essa cara que a Ana tá fazendo? Não tá gostando não. Mas daí tudo bem. Daí voltamos, né, Com 2 PlayStation. Não deu tempo, mas queria, viu? Mas daí a gente voltou pra casa, no café, quando a gente chegou, daí ela começou a conversar comigo. Tá, André, é isso que tu quer mesmo? Que eu vi tua cara e você não tava feliz. Daí eu falei, não é. Daí a gente conversou tudo, eu falei pra ela o que eu queria. Porque assim, não faz muito sentido eu querer medicina, porque minha mãe é bióloga, meu irmão é engenheiro agrônomo, mas foi pra área da entomologia, que eu estudo os insetos depois da faculdade. E por que eu usaria médico? Com a família toda assim, dentro do mato sempre, porque eu ia pra medicina, não faz sentido, né? Daí eu fui lá e me matriculei. E olha, melhor decisão que eu fiz na minha vida, assim, porque, como eu falei pra vocês no começo, tem uma rotina pesada. Sim. Se eu fizesse essa rotina pesada fazendo o que eu não gosto, ia ser insuportável. Mas como eu tenho uma rotina que eu gosto de estar ali mesmo me cansando, o cansaço não é um cansaço ruim, é um cansaço bom, porque tu tá gostando de fazer aquilo. Daí entrando na Unesc, eu acabei, assim, fui bem carudo, né? Fui bem carudo pra conseguir chegar onde eu queria. Eu sabia que eu queria ser professor universitário e pesquisador. Isso desde sempre eu tinha na cabeça. Daí, bati na porta de tudo que era laboratório na Unesc. Eu entrei como monitor no Museu de Zoologia, lá mostrando as apresentações para as crianças e tudo mais. Depois não gostei, saí e entrei no laboratório de psiquiatria translacional. Não gostou do laboratório ou das crianças? Olha que bom, né? Futuro, dá uma volta. Não. Agora, né? É o karma da gente. Mas o que acontece? No início elas nos aterrorizam, aí depois é uma relação de amor tão profunda que a gente não consegue mais viver sem essas pestes. Eles nos levam ao mundo deles. Né? As crianças verdade. têm essa capacidade, né, de tirar o adulto e fazer ser criança. É verdade. A gente só precisa se permitir. Se permitir. Mas segue, André, segue. Daí depois eu tava assim, não tô curtindo aqui, acho que não é o que eu quero ainda. Daí eu acabei encontrando um laboratório, que é o laboratório do professor Samira Valvassori, que é de psiquiatria translacional, com um grupo de transtorno bipolar. Daí eu comecei a trabalhar lá, com ciência e tudo mais, mas tinha uma coisa lá que eu não conseguia, que era teste em ratinhos. Né? Que lá tu tem que fazer o teste, tem que botar as injeções, ver comportamento. E ao final de cada teste, a gente tem a eutanásia desses ratinhos. E quem faz é o próprio pesquisador. Ai, meu então Deus. tem um dia que a gente chama de morte, que é o dia que os pesquisadores envolvidos na pesquisa pegam as suas cobaias e fazem a morte, que é com guilhotina. Daí é uma coisa difícil de lidar, sabe? O pessoal que até o momento não sabia o que seria a tal da eutanásia. Eutanásia, sabe, né? é isso, é matar cobaias. Isso acontece bastante na biologia, principalmente por conta da pesquisa. Isso é necessário, na ambiental também tem. Guilhotina. Guilhotina. Porque é um dos modos com menos sofrimento, né? O menor sofrimento possível e o menor custo possível. Né? Tem. Mas era tu mesmo? Sim, é uma guilhotina, tu pega o ratinho, põe num saquinho assim. Sabe aquele saquinho de confeiteiro? Uhum. Tu põe o ratinho nesse saquinho, ele fica paradinho, né? Você aperta bem ele, põe ele na cabeça e vai. Eles precisavam estudar o cérebro, né? Ver as proteínas, ver os hormônios que se ativaram. Claro. Daí agora, né? É o custo da ciência. Não tem o que fazer. É um assunto bem polêmico, mas eu acho importante trazer, porque pra galera, parte, né? pra galera que tá pensando em trabalhar, né, na coisa da ciência, tem que entender que vai precisar lidar com isso, estômago, né? É porque esse laboratório, como eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho depois da profissão, biologia tem 3 pilares principais: ciências naturais, biotecnologia e ciências da saúde. Na biotecnologia e nas ciências da saúde, quando a gente fala de pesquisa ou até exercendo o bacharel, a gente tem o problema de ter que trabalhar com cobaias vivas, porque tu precisa ali de um organismo que seja o mais próximo possível do ser humano para tu ter parâmetros de comparação. Então a gente tem que ter esse sacrifício. Óbvio que é tudo feito com muito respeito, tudo feito com o menor sofrimento possível, mas, por exemplo, para as vacinas que a gente produziu, os nossos heróis foram os ratinhos que se sacrificaram pra gente poder ter
os testes que tiveram. Tu vê, né? A gente nem para pra pensar sobre isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Não sei se tu falou, o teu curso que tu tá fazendo agora, tu entrou em licenciatura ou tu entrou em biologia bacharelado? Bacharelado. É que como eu não quero ser professor de escola, eu quero ser professor de universidade, daí não é necessário. Pra professor universitário universitário é mestrado no mínimo. Entendi. E aí pode ser bacharelado. Pode ser. Mais uma informação importante. Daí, assim, como tem ratinho de estimação, essas coisas, eu não ia conseguir fazer isso. Daí dei um migué lá no pessoal, falei que queria outras coisas. Agradeci. Agradeci bastante. O pessoal era legal. E era bem chique o laboratório, porque o laboratório da saúde é muito chique. Várias coisas assim de cientista maluco. Daí, saí de lá no mesmo dia, eu fui para um laboratório de ciências ambientais. Todos esses laboratórios são dentro da Unesc. Todo laboratório, toda universidade, vai ter os laboratórios. Que cada professor das matérias, né, alguns são coordenadores. Normalmente os doutores, né, que são de lá. Daí, eu fui pro LabZev, que é o Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados. Daí eu cheguei lá, bati na porta, falei assim, oi, tudo bem? Eu queria entrar como voluntário aqui. Daí eu cheguei lá, o professor Fernando, que é o meu orientador até hoje, conversou comigo e a gente começou a fazer projeto. Daí eu fiz 1 ano de voluntário. Lá é importante dizer isso, que tu não consegue já de cara conseguir uma bolsa, tem que mostrar que tu veio, né? Então lá eu comecei como ser voluntário, desenvolvi trabalhos com divulgação científica, com macaco prego, e hoje eu sou bolsista. Vou começar com uma bolsa nova, onde a gente vai fazer campo com morcegos lá no Salto Morato, que é uma reserva lá no Paraná. E hoje eu tenho algumas funções lá dentro. Estou lá há mais ou menos 2 anos e meio, eu sou ilustrador científico, faço divulgação científica dentro do laboratório também. Eu estou fazendo pesquisa com macaco prego para ver a questão de frugivoria e dispersão de sementes. Faço trabalho com paca para saber a dinâmica populacional e a formação populacional delas. E também vou começar agora com os morcegos, para saber a frugivoria e composição de população. Daí tô lá, tô feliz da vida. Toda tarde vou lá e é uma delícia assim, trabalhar. Gente, que incrível. Quanta coisa a gente aprende só sabendo a história de vida de vocês. Mas eu não quero mais ser publicitário. Pois então, eu não quero mais também. É que cada profissão que vem aqui, eu brinquei isso na publicidade. É que tu, no caso, tá fazendo mesmo a faculdade de publicidade. Mas cada profissão que vem aqui é tão encantador a gente ouvir do profissional, assim, principalmente quando são profissionais como vocês, que falam com amor pela profissão. Que assim, ó, eu quero sair fazer vestibular para biologia já, entendeu? É um campo de assim, lindo, encantador. Só que assim, ó, não é fácil. Eu trabalho na educação, sou apaixonado pela educação. É uma área que, digo assim sempre, ó, eu devia ter chegado mais cedo. Mas por outro lado, eu também digo que cheguei no momento certo e preparado. Mais maduro, né, Daí? Sim, ó. Esse trabalho na educação ele é muito sério. Trabalhar na educação é de uma seriedade e de um universo muito grande. Dentro das escolas, eu sempre falo nas nossas reuniões pedagógicas, assim, como professor, que é um mundo maravilhoso. Formar pessoas, criar pessoas com o teu perfil, com a tua verdade, com o teu ensinamento, e que amanhã tu vê essas pessoas sendo os que levarão nosso município. Eu sempre digo para eles assim, ó, vocês serão nossos vereadores, nossos prefeitos, serão os nossos gestores, serão nossos governadores. São vocês que vão fazer. Eu estou aqui preparando para isso. Então tu vê essa construção é muito gratificante. E quando tu passa na rua, tu perde a identidade assim, ó, não tem mais nome da Irce, tu tem professor. O professor. Isso, né? Então essa identidade tu cria quando tu vai para dentro da sala de aula. E quem me levou a isso? A minha esposa, a Silvia, minha esposa é da educação. Tu vai ter que fazer ciências, tu tem perfil para isso, ela dizia. Tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer biologia. Quando a gente namorava, né, e ela ouvia sempre no trato com o meio ambiente, com a flor, por que a flor tem a cor amarela? A mesma flor do lado tem a cor vermelha, por que a mesma flor do lado tem cor roxa? Pô, mas por que tem essas diferenças? Como é que eu vou entender isso se o sol é o mesmo, se o clima é o mesmo, né? Se o ar é o mesmo? Por que o mesmo espaço tem cores diferentes em plantas diferentes? Eu lembro que eu tinha assim, vou contar 2 historinhas aqui rapidinho, que eu entendi depois lá quando eu estudei biologia. Senta que lá vem a história.
Eu com 5 anos, 4 anos, 5 anos, morava na roça. Meu pai e minha mãe, agricultores. Olha só. E eu sempre observava um gavião, uma ave de rapina, parava no ar, paradinho no ar. E eu perguntava pra minha mãe assim, mãe, por que aquele passarinho? Ah, porque aquele passarinho tem os bichinhos nas costas. Larvas. No senso comum dela, era o que ela me explicava. Mas isso não me encaixava muito bem na cabeça. Tudo bem. Isso ficou pra te ver com 4, 5 anos. Fui estudar biologia e descobri que aquela ave que parava planando ali, quietinha, ela estava observando a presa. Ou seja, um ratinho, né? Para alimentação. E ela fica na área de baixa pressão para conseguir descansar. Isso. Aí ela fica só nesse movimento. Assim, fica como se estivesse planando. Paradinha no ar ali. É um helicóptero. Isso. Aí, primeira resposta. Primeira resposta eu tive daquilo que... Daquela dúvida da infância. Da infância. Segunda dúvida. Ia colher milho na casa do meu nono e lá... Na colheita do milho, tinha espigas com grãos roxo, amarelo, laranja, pinhão, enfim, diversas cores, na mesma espiga. E aquilo me intrigava. Na genética eu descobri por que isso acontecia. Mas quando eu perguntava pro meu nono, por que isso acontece? Ele respondia assim, no senso comum dele, porque o milho casa. Porque o milho casa. Poxa, milho casa? Como assim? Como assim casa? Como seria isso na cabeça da criança da Irce? Um milho vestido de noiva, o outro milho vestido de noivo. Entrando no altar com o Padre Milho. Aí eu consegui essa resposta de que forma? O milho casa, realmente ele casa. Ele pega o pólen de um pé, de outro e cria um cruzamento. O casar dele era cruzar o pólen. Mas para sabedoria popular também, né? Então isso é bacana porque assim, a biologia, a ciência é que me deu essas respostas. Trabalhar em sala de aula, primeira coisa, tem que gostar muito. Mexer com crianças de 6º, de 7º, de 8º, de 9º ano, são crianças, né? Então tu tem que ter toda uma habilidade, tu tem que entendê-los, tem que compreender que são diversas classes sociais, tem que entender que todos têm, e todos também não têm um pai, não têm uma mãe, que são assistidos pelos avós, que são assistidos pelos tios. A capacidade de comunicação, nem todos têm uma internet, nem todos têm essa mesma informação. Então, a diversidade é o primeiro momento que tu tem que entender dentro da escola. Além de tudo, tem que ter bastante inteligência emocional, né? Isso. Para poder lidar com essas coisas, porque todo dia que tu vai estar ali com o pessoal, com um monte de vivência diferente. O equilíbrio, né, André, isso que ele está colocando é muito importante, e principalmente o professor, porque da aula tu precisa de reinventar todo dia, tu tem que entender que também todos os dias eles têm um mundo e um universo diferente. Mas tu tem que te preparar, tu tem que planejar, tu tem que saber que tu vai para chegar na sala. A primeira coisa, aquele estresse do barulho. Eles chegam dentro da sala e destrói. Aquele barulho puxa a carteira, puxa para lá. Então tu tem que ter esse tempinho de equilíbrio com eles, para colocar eles no zen. Depois começar a trabalhar. E não pensa que tu vai aproveitar 45 minutos. Quando tu chega a 30 minutos de aula, 25, é ótimo. Agradeço. Agradeço. Mas nem só de lecionar e de ser professor vive e sobrevive o biólogo, certo? Eu quero saber um pouquinho o que faz, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre o que o biólogo faz, mas talvez tenha alguma coisa a acrescentar. Mas eu queria principalmente trazer agora onde pode atuar o profissional biólogo. Além da sala de aula, né? Que é esse espaço que a gente conversou um pouquinho no bloco anterior. Onde atua? Onde pode atuar? Vai lá, André. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? O que é a biologia? Vida, logia, estudo. Logo, vai estudar tudo que é vivo. Tem muita coisa viva, né, gente? Então... Tudo que é vivo? Tudo que é vivo. Não é só plantinha? Não é tudo só plantinha, que é não vivo. é só bichinho, coelhinho. Tudo que é vivo. 5 reinos para estudar. Isso só na ambiental, né? Só na ambiental. Tem mais 1 bilhão de coisas, tem vários subconteúdos em cada coisa dessa, que é... Tem até aquela frase que até o Atila e a Marindo fazem. Se tu quer estudar uma ciência fácil, vai estudar física. Porque é tudo certinho, tu ignora bonitinho. Tudo pra fazer aquilo lá. Tu ignora
pressão do ar, tu ignora a gravidade, tu só faz cálculo. Agora, na biologia, a regra é a exceção. A gente só tem exceção. Então é muita coisa, muitas coisinhas que tu tem que deixar bem claro para tu poder exercer a profissão. Tá, a gente tem isso. Na profissão como biólogo, a gente tem 3 possíveis capacitações. Não capacitações. Prezamos pelo português correto. A gente tem a biotecnologia, as ciências da saúde e tem também as ciências naturais. É óbvio que quando a pessoa pensa no biólogo, vai pensar naquele naturalista, né? O Indiana Jones. O Indiana Jones, aquela roupinha lá super errada pra biossegurança, que não protege nada. E um chicote. Isso, um chicote que vai lá desbrava, acha uma espécie de escorpião de 7 metros e põe o nome da mãe. Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Mas assim, é uma profissão muito linda. E o principal polo dentro dessas 3 áreas é a ciência. A biologia, acima de tudo, ela é uma área de ciência. Tu pode entrar para ser cientista. Então a gente tem que entender assim, quem é o cientista? Né? Aquela pessoa que está no bastidor. Tem um médico, que ele é a pessoa que está exercendo a ciência. Ele vai lá, faz algum procedimento que algum outro profissional, um biomédico, um farmacêutico, um nutricionista ou um biólogo descobriu. E é essa técnica que ele exerce. Então vai ser a pessoa que vai criar conhecimento. Tudo que a gente vê nos livros é tudo que o cientista criou. O cientista, ele acaba, eu acho, ficando, pelo menos na nossa cultura hoje, ele acaba ficando um pouco escondido demais, né? Então ele é um profissional que não é visto, né? Isso depende também por causa do país em que esse cientista tá. Pois então, na nossa cultura, eu digo assim, cultura brasileira, né? Brasil, né? Não sei como é que funciona nos outros países, mas pelo menos aqui a gente... Tu pensa assim, um cientista... Né? Não sei nem se a gente pensa que será que uma criança, será que a criança ou o adolescente, será que ele pensa que esse cientista existe ou ele existe só nos filmes ou ele existe só Ele só existe no exterior, ou em outros países, tal, tá lá com o jalequinho branco. A gente tem aqui no Brasil um fenômeno que é muito triste, que a gente chama de fuga de cérebros. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é um fenômeno onde a gente tem muitos cientistas, pessoas muito incríveis que fazem coisas gigantescas, porque biólogo, acima de tudo, ele é muito dedicado naquilo que ele está fazendo, ele é apaixonado por aquilo, então ele dedica a vida assim para poder fazer ciência. Só que essas pessoas não são bem valorizadas no país, e eles acabam saindo do país e fazendo ciência em outros lugares. Por conta disso, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem um Nobel de qualquer área. Porque essas pessoas, elas saíram do Brasil. Tem brasileiro que ganhou Nobel? Tem, mas não pro Brasil. Ganhou pro Canadá, ganhou pra França, não pra gente. Olha só. Porque a gente não valoriza. A gente tem os cientistas, né? São uma pessoa que faz um mestrado, doutorado, um pós-doc, é professor universitário. E essas pessoas, elas são muito pouco valorizadas. Porque tem a bolsa de mestrado, doutorado, que ela não tem reajuste há 8 anos. A gente sabe que a situação financeira do Brasil mudou bastante. A gente tá com maior dificuldade de comprar as coisas. Sim. Então, não houve. Por isso a gente tá tendo assim uma debandada. Uma debandada. E um detalhe assim, Diana, dentro do que o André falou, nós temos hoje o cientista. Quem é esse cara? O cara é pesquisador. O que é a pesquisa no país hoje? O que a gente enxerga de pesquisa no Brasil hoje? Alguém sabe me informar alguma coisa de pesquisa? É muito pouco. Eu mesmo não sabia. Eu acho que hoje em dia, com a questão da vacina, até se popularizou um pouco essa questão da pesquisa, né? Isso. Por que nós tivemos eficiência nessa última pandemia? Os pesquisadores, os cientistas, dedicação. Então, assim, foi muito rápido isso acontecer. Mas, por outro lado, nós não temos essa valorização internamente, né, André? Poucas pessoas aqui no país, o que a gente tinha de investimento na pesquisa, na ciência sem fronteira, tudo isso se terminou. E aí, não se tem mais, as pessoas que se sobressaem migram, vão para outros países, porque as oportunidades são melhores. Aqui no Brasil, a profissão pesquisador nem é considerada profissão. Como é em outros países. Então, eu acho importante pro adolescente que está pensando, né, em ir para essa área da ciência, da pesquisa, é importante ele pensar também que vai ser importante ele se posicionar e talvez, como é que eu posso dizer, atuar de uma forma para conquistar mais espaço nesse sentido, né? Que não basta também ser só o cientista e ficar lá resignado dentro do seu laboratório, mas que ele vai precisar também ter uma atuação no sentido de, estamos aqui, existimos, apresentar, queremos batalhar por mais investimento na ciência.
uma coisa muito importante que as pessoas, principalmente cientistas, é que tem assim, existe o meio acadêmico, né? Aham. Que é o meio acadêmico, onde tem os grandes professores, aquele pessoal lá que já lutou bastante, tá lá rico pra caramba, porque ganha muito dinheiro depois que tu se estabelece bem nessa área. E eles são um pouco egocêntricos, eles não gostam de tirar o conhecimento da academia, eles gostam de fazer o artigo científico deles e deixar nesse meio. Daqui que isso gera? Gera pessoas anti-vacina, gera pessoa terraplanista, porque a gente não tirou aquele conhecimento da universidade e trouxe para o público em geral. Então uma coisa muito importante que eu estou fazendo agora, que eu já comecei, é a divulgação científica. Se tu pegar esse conhecimento, que é muito técnico, tem coisa que nem mesmo eu entendo lendo um artigo científico, mastigar ele bem e mostrar para o público em geral. Daí são coisas básicas que o pessoal não sabia, que faz com que, por exemplo, uma vida seja salva, sabe? Tem até o caso, não sei se vocês conhecem, do Acatina fulica, que é o caracol gigante africano, vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? Não ouvi falar. Caracol gigante africano é uma espécie que... Caracol gigante africano, sim, já ouvi falar. Ele veio pra cá pra servir de descargou e foi jogar na natureza e virou uma espécie invasora e exótica. O que acontece? Ele é transmissor de um verme, que é o Angiostrongyus cantonensis, que gera uma meningite, que é a meningite eosinofílica, que é potencialmente mortal para as pessoas. E eu fiz um vídeo desse no TikTok, acho que o Felipe já até viu ele. Eu assisti, muito bom. Né? Não boto o pé mais na rua porque eu acho que tem caracol. Que acontece? Assustador, Felipe. Assustador. Esse vídeo ele deu 400 mil visualizações. E o pessoal foi assistir e colocava os relatos deles nesse comentário. Eles falavam, meu Deus, quando eu era criança eu botava esse bicho na boca. Meu Deus, quando eu era criança eu pegava um monte desse pela mão e fazia de animal de estimação. Meu Deus. Sabe, gente que não tinha essa informação porque não foi retirada da academia e entregue para as pessoas. E acabaram pondo Ai, não, o único que eu brincava era um do mar. Sabe que... o caramujo pode... Aquele caramujo... Ai, eu adorava pegar aquele caramujo Nós temos outras espécies. e passar no rosto. Mas eu me lembro que a minha mãe falou sobre o caracol gigante africano há um tempo atrás, que teve meio que uma invasão ali na região de Garopaba. É isso, ele foi introduzido no Rio Grande do Sul. Numa feira de agricultura, lá em 1980. Olha só. Assim como os caracóis, os animais, nós também temos que ter muito cuidado com as plantas. Nós também temos exóticas invasoras. Isso. Algumas espécies que para o nosso bioma é extremamente ruim. Ah, e tem uma que é muito, muito, muito popular, que é esse pinheiro que a gente vê nas praias. Isso, pinos. É altamente destrutivo. Tanto que nós chamamos... O pinheiro, sabe esse pinheiro? Pinos. A gente chama de pinheiro né? Esse pinheiro comum que a gente vê nas praias, que dá aquele coquinho pequenininho, assim, que tem uma folha bem fininha e tal. Esse pinheiro é uma espécie super invasora. Até onde eu sei, onde ele se estabelece, ele mata tudo que tá na volta e o que tá embaixo também. As folhas, quando elas caem no chão e vão pro sol, ela mata tudo que tem ali em volta. O Pinus... competição, o Pinus, ele é extremamente invasor. E outra situação, nós chamamos as áreas de desertos verdes. Olha só. Chamado deserto verde por quê? Porque as espécies como ave, os anfíbios, os répteis não conseguem, as abelhas, os artrópodes, eles não conseguem adentrar essa mata. Pelo alto índice de toxidez, ou seja, ele muda até mesmo o ar, ele fica tóxico, ele fica ácido. Olha só, eu vi, há um tempo atrás foi feita uma determinação ali, Filipinho, a gente, para quem está ouvindo, chegando pela primeira vez nesse podcast, nós atuamos aqui na região sul catarinense, né, nós estamos no município de Turvo, e as praias que tem mais próximas aqui é Arroio do Silva e Morro dos Conventos, e a Gaivota também, né, que é pertinho também. Qual é o nome da minha praia? Praia da Caça. Mas então, que é ali, que é Arroio também, né, Praia da Caçamba é Arroio, né. E saiu uma determinação há um tempo atrás da Prefeitura de Araranguá, não sei se vocês acompanharam, que todos os pinheiros que existiam plantados na extensão ali do Morro dos Conventos, na beira da praia, foram retirados. Oh, glória. Eles foram cortados e tem uma determinação da prefeitura também que toda casa que tem pinheiro precisa também cortar o seu pinheiro. Não sei se isso foi executado nas residências ou não, mas eu sei que na beira da praia já foi tirado tudo o que tinha ali. Ele é tão tóxico que ele consegue alterar o pH da água. Olha só. Ele altera, principalmente nas florestas de pinos, onde
formam, né, reservas, que seriam reservas naturais de água para os animais, ele altera esse pH, acaba ficando não mais para consumo. Então, assim como os animais, a gente também tem algumas espécies, né, que são plantas que acabam trazendo muito prejuízo. Né, tem espécie de eucalipto, eucalipto que mata a abelha quando ela vai na flor. Então, tu imagina, assim, a abelha que é muito importante pra gente, ela vai lá, é tóxico pra ela e ela morre. Já tem pouca. E eucalipto não é daqui, é lá da Austrália. O que ele tá fazendo aqui? Pois então. E esse trabalho... Dinheiro. Esse trabalho é de pesquisa, é do biólogo, é do cientista, né? Então, por isso que ele tem sua importância. Então, o biólogo, ele atua fortemente também na área da, digamos assim, nessa questão ambiental, né, gente? Ele é o principal profissional? Sim, da parte ambiental. Da parte ambiental, da parte de preservação. Isso. Tem os engenheiros florestais também, mas eles não são habilitados a trabalhar com biodiversidade no geral. Eles entendem técnicas de reflorestamento, por exemplo. Entendi. Mas entender a biodiversidade, ser um taxonomista, por exemplo, aquela pessoa que classifica os animais, biólogo. Não tem outra pessoa. Tá. Mas, assim, a gente tem que entender também que a gente pensa, né, na profissão como, eu vou lá, bonitinho, vejo a borboletinha, vou lá, vejo a pacazinha andando e, que linda, a tartaruga ali. Gente, não é assim. É muito difícil, muito. Tanto é que a profissão de biólogo da área ambiental, que faz campo e tudo mais, que não fica só inserido em laboratório, é considerada uma das profissões mais insalubres do mundo. Porque a gente não tem segurança que a gente tem dentro de um laboratório, de um escritório. Claro. Então, assim, a gente tem que ir muito bem equipado, bota até o joelho, calça bem grossa, especializada para isso, GPS com alguma coisa pra gente conseguir chamar a atenção, porque tu vai pro meio do mato, né? Vai entrar mato adentro e não tem nenhuma garantia de que sairá vivo de lá. Por vários motivos. Mais fácil uma onça ter atacado que outro ser humano. Exatamente. Onça tem mais medo da gente do que a gente dela. Mas assim... mas eu tenho bastante. Não vou experimentar, né, Felipe? A cobra não tem tanto medo. Mas pode ficar tranquilo, em Santa Catarina ela foi extinta, que tu não vai encontrar, não. Nossa, que alegria. Dá uma dó. Mas puma tem. Tem puma aqui? Tem puma. Tem puma? É um bichão assim um pouco mais... Chamado leão-baio, né? O puma. Gente, eu acho tão Puma lindo dos o puma. Mas ele o puma que tem aqui é de que cor? Ou são diversas cores? Ele é tipo um marrom muito claro. Bem clarinho, bem clarinho. Tem uns que são mais alaranjados. Tem uns que são mais escuros, não tem? Tem uns pouco mais alaranjados. Vocês conhecem Treviso, perto de Criciúma? Sim. Lá o estudo que eu faço com PAC é com câmera trap, que é uma câmera com infravermelho, detector de movimento. O animal passa na frente, tira foto e a gente identifica. Muito puma, que a gente legal. acha lá. É muito legal. Eu vou passando assim as fotinhas, eu vejo um monte de bicho. Teve um puma que eu vi que era muito bonitinho. Ele foi atravessar o rio, ele fez que nem um gatinho. Ele fazia assim, ó. Com a patinha assim na aguinha e pulava que nem um gatinho. Que bonitinho. Coisa mais linda no mundo. Atenção, ouvinte, vocês não estão vendo a encenação. Mas dá pra imaginar, né? Dá pra imaginar. É muito fofo, muito fofo. Ela também grava vídeo, né? Apareceu ele lá com a patinha que nem um gatinho. Gente, isso é muito legal, né? Porque vocês estão trazendo aqui uma série de coisas que a gente não faz ideia, né? Eu achei que tinha, sei lá, só nas montanhas do Havaí, do Norte. Não, então, e uma área de atuação, uma forma, um jeito de trabalhar, né? Nunca que a gente imaginou que o biólogo vai ficar dentro de um laboratório assistindo os bichinhos que estão passando e catalogando os animais ali daquela região. Mas, assim, popularmente falando, vamos pensar assim para o adolescente, para a criança, eventualmente que está acontecendo. O biólogo, ele vai poder atuar como professor, né, dentro de sala de aula, de escola ou de universidade, né? Ele vai poder trabalhar na área de pesquisa, então ele vai ser um cientista, né? E aí dentro da pesquisa ele tem inúmeras possibilidades que não acaba mais. Muita coisa. Nem que ele tivesse milhares de existências, vai ter que reencarnar muitas vezes para poder conseguir atuar em todas. E o que mais? Então, daí a gente tem a parte do bacharel, né? Que é tu trabalhar como fornecedor de serviço. E pode ser, inclusive, na área de preservação ambiental. Pode. A gente tem uma área que, inclusive, o pessoal dá bastante dinheiro e chama licenciamento ambiental. Quando algum tipo de empresa, uma indústria precisa construir alguma coisa que vai desmatar alguma área, precisa lá um botânico, precisa lá um quiropterologista, que é um especialista em morcegos, uma pessoa que é especialista em anuro, que são os sapos e os répteis no geral. O botânico é biólogo também ou não? Também. É botânico é biólogo. E planta também é vida. Então, biologia também é Para qualquer mudança que tu for, para qualquer mudança que for feito
é necessário uma licença ambiental. Pra ver o impacto. Qualquer mudança, seja de impacto, seja de modificação, seja de alteração, precisa de uma licença ambiental. Quem faz isso é o biólogo. Daí a pessoa vai ver se a mata lá ela tá em estágio avançado, se tá em estágio médio. Isso quer dizer Identificar as espécies, seja animal, seja vegetal, quanto, qual. Por quê? É muito fácil ir lá cortar, mas o impacto. Qual é a ave que mora naquele ambiente? Essas alterações vão influenciar em algum lugar. Vamos só analisar assim, ó. As queimadas do Pantanal influenciam nas águas, nas chuvas da nossa região? Influenciam em tudo, né? Tudo que a gente faz. É isso que a gente precisa ter ideia. E eu acho que isso também é uma mensagem que a gente pode deixar aqui nesse episódio, né, Filipinho? A gente precisa ter noção de que a gente está vivendo junto e a gente não vive sozinho. E esse viver junto não é só viver junto com outras pessoas. A gente vive junto com outros animais, com outros biomas, né? E tudo que a gente faz, muitas vezes, até no próprio quintal da gente, né? Sim, já tá a importância. Impacta-lo todo, né? Diana, assim, ó, eu trabalho muito na questão água. Considero o solvente mágico da vida. Considero que a gente tem pouco cuidado com esse bem tão importante que é o cuidado com as águas. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quando a gente faz um trabalho nas escolas sobre separação de lixo, rio come lixo? Ah, não come. Mas eu moro próximo do rio e vejo passar sofá dentro do rio, vejo pneu, que coisa triste. PET, garrafas, e tudo isso vai para onde? Vai para os oceanos. Vai para onde? Aonde tem a maior fonte de produção de oxigênio. Que horror. As florestas de algas, que se eu contaminar essas algas e contaminar essas águas, vou diminuir a minha capacidade de oxigênio. Gente, então assim, a gente precisa, né? Urgentemente. Atenção, a gente precisa urgentemente. Inclusive, só para vocês verem como a natureza assim, é perfeita mesmo. Ela até tá salvando a gente disso um pouco. Que produz 80% do nosso oxigênio são os fitoplânctons, que são microalgas que ficam na camada da superfície dos oceanos. O que acontece? A gente está colocando muito poluente nos oceanos. E isso está aumentando a acidez dos oceanos. Diminui o pH e aumenta a acidez. E esses fitoplânctons, eles têm uma camada de proteção que é de cálcio. O que acontece quando a gente toma muito refri, que tem muito ácido? A gente tira o cálcio dos nossos ossos. A gente aumenta a acidez dos oceanos. Osteoporose. Exatamente. Se a gente aumenta a acidez dos oceanos, vai destruir corrói o cálcio do fitoplâncton. Fitoplâncton. Só que daí quem vem para salvar a gente? As baleias. As baleias, elas têm um fenômeno que elas comem crio. Esse crio é bem nutritivo e quando elas vão fazer o cocô, né, que elas produzem aquelas plumas fecais, elas produzem um produto muito nutritivo. Esse produto é menos denso que a água, ele vai flutuar, vai lá para a superfície e nutre as algas. E faz com que elas restaurem essa camada de cálcio. Ai, gente, as baleias são incríveis, né? Ah, e atenção, a gente tá matando as baleias também, tá, gente? Então... Outro detalhe que a gente precisa urgentemente é cuidado no uso dos pesticidas. A contaminação dos venenos às águas. A gente tinha aqui, há anos atrás, a captação da água do Rio Turvo, ou da cidade, que era feita aqui no Rio Brasília. A gente conseguiu, ao longo do tempo, ir tirando as margens, e contaminando com pesticidas, com os potássios, com os fosforados, enfim. Hoje a coleta de água a gente levou para o Timbé do Sul. Ah, lá tem oferta. Mas não é a questão da oferta, é a questão que isso gerou maior preço, custo, consumo maior. Quem paga a conta é nós. Então aquilo que eu faço, aquela atitude minha, mal gerida, mal de gestão, tem um preço. Eu podia ter água aqui, continua tendo água, só que a oferta diminuiu por gestão errada que a gente fez. O que a gente pode mudar? Pode. Tem diversas situações que o biólogo pode ajudar para mudar nisso. Nós estamos com um projeto muito bacana para recuperar isso. O que a gente precisa? Parcerias. Precisa que os alunos, que a sociedade, enfim, todos estejam engajados com o mesmo. Isso é legal a gente trazer também uma outra área que o biólogo pode atuar, então é nessa área de projetos, né? Sim. Tem até uma matéria na biologia que é projeto. É projeto. Que é onde a gente aprende a construir. E aí são projetos que ou podem ser através, eu não sei se existe algum tipo de edital público para projeto de biologia. Né? Pegar na empresa, na escola. Tu precisa estar habilitado, tu precisa ter um CRB, um Conselho Federal de Biologia, tu precisa estar dentro das normas. Mas tu chega numa empresa, por exemplo, e vende um projeto e essa empresa patrocina, digamos assim. Faz um projeto legal, escreve na empresa, a empresa analisa. Sendo viável,
E sendo bacana, ela vai aceitar um projeto que esteja voltado à sustentabilidade. E eu acho que ao hoje social. as empresas buscam isso, né? Ou não? Tem que buscar, né? Porque tá sendo feio agora quando alguma empresa degrada o meio ambiente de alguma forma. Daí elas precisam disso até pra fazer um marketing ali. Claro, né? claro. Mas, Diana, também tem o legal assim, ó, que as empresas hoje têm balanço social. Então esse balanço social é para essa finalidade. É buscar bons projetos. Porque tem bons projetos, tem ótimos profissionais, tem ótimas empresas. Vamos aqui dizer que tem empresas Claro. que fazem esse papel muito legal. E tem né? muitas empresas nascendo com essa consciência, né? Porque já tem uma nova geração também aí, montando empresa, abrindo empresa ou chegando nos lugares de gestão e de presidência e de coordenação das empresas. E aí a gente, vamos ter que fazer dar honra ao mérito aqui, né? Vamos falar um pouquinho da cooperativa que a gente trabalha, que desenvolve 2 projetos incríveis, que é a Turminha do Suca, que é um projeto de educação financeira, e agora o AmaBio, que é o projeto onde o André e o Daírce trabalham e que vocês podem acompanhar no Instagram aí, tem Instagram da AmaBio, depois no final a gente dá o recado de novo. Seguinte, vocês querem saber, eu sei, ouvinte, que você quer saber quanto ganha o biólogo, né? Porque trabalho a gente já viu que o abençoado tem, né? Trabalhar a gente já viu que ele tem que se ralar bastante. Muito, literalmente. E que tem que saber bastante, que tem que estudar bastante, mas afinal de contas, como tá a remuneração do biólogo? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessas áreas de atuação aí. O que vocês podem trazer para esse adolescente que tá pensando em fazer biologia e daqui a pouco tá na dúvida dizendo que ele vai ser pobre o resto da vida e só vai trabalhar por amor. Dá para ele ganhar um pouquinho melhor, né? Aí eu falo do bacharel e você fala de licenciatura, pode ser? Pode. Então, no bacharel tem como, assim, ficar muito bem de vida, tá? Tipo, muito bem mesmo. Eu conheço meus professores, por exemplo, além de ser professores, eles trabalham com outras coisas na área da biologia e tem como tu ficar rico, tá? Trabalhando e exercendo a biologia. Mas é importante a gente entender que quando a gente trabalha em um país onde essa profissão ela não é valorizada, tem que dar o triplo teu pra tu conseguir, porque é muito competitivo, tá? Assim, quanto é que tá a média de um biólogo recém-formado por hora, quando ele vai fazer algum serviço como um bacharel? Tá de 30 a 40 reais por hora. É um dinheiro bom? Sim, muito bom. No mês ele pode tirar uns 3 mil, 4 mil. Se tiver bastante trabalho, tem biólogo que tira 12 logo de início. Mas essa é a regra? Não, essa é a exceção. Porque é muito difícil encontrar esses polos de emprego, principalmente do licenciamento ambiental. Mas, se a gente for ver aquele polo que mais dá dinheiro dentro da biologia, vai ser a parte da área da saúde. Então, se você for pesquisador para depois ser professor, você vai ganhar muito dinheiro, porque a área da saúde dá dinheiro. Ou se tu for exercer o bacharel na área da saúde. Então, tu pode fazer uma pós, por exemplo, em reprodução assistida e trabalhar em alguma clínica de reprodução assistida. Olha, nunca imaginei. Lá em Criciúma, inclusive, a gente tem uma clínica de reprodução assistida. Quem for para a Unesp pode fazer estágio lá, se quiser. Olha que legal. Tem um biólogo que saiu da Unesp e ele hoje é não dá pra falar palavrão aqui, né? Mas é o top. Outra coisa. É o pi! Ele é o top da região de reprodução assistida. Olha só. E é biólogo? E é biólogo. Olha aí, galera, viu? Saúde. Incrivelmente leigo. Importante, né? Porque talvez o ouvinte também não saiba. Não, calma. Assim, isso é outra coisa, né? Essa é outra coisa. Então, a reprodução assistida é quando faz inseminação artificial. É um biólogo que tá lá, ele recolhe o óvulo e o sêmen da espermatozoide do homem, vai lá com a agulhinha assim, bem na frente, coloca e fica lá na estufa bonitinho pra poder. Daí, quando a célula masculina entra na célula feminina, faz tec, né? Isso, exatamente. Essa é exatamente reprodução. Você sabia que fazia tec? Você não sabia. É por isso que você tem que ouvir o nosso podcast. Ué. Daí a gente tem também outras áreas, assim. Desceu, veio. Aqui tá sério, veio pode. Desceu. Daí tem várias poses, assim, que tu pode fazer, sabe? Tem análises clínicas também, esses laboratórios de exames que também pode trabalhar. Claro que tudo com especialização depois da biologia, tu não pode exercer essas coisas logo depois da faculdade. Tudo tem que se especializar.
E além disso, tem a biotecnologia, que também é o mesmo tipo de coisa. Você pode exercer serviço para multinacional. Como temos professor, tem história muito legal. Tem um professor meu, que é o meu professor de microbiologia, beijo, Thiago, que ele trabalhou numa multinacional com biotecnologia. Ele era geneticista, que era quem mexe com genética. E lá mexe com genética. Isso. Daí lá eles tinham algumas metas, assim, que eram metas criativas de criação de produtos genéticos. A gente tinha que criar alguma coisa que ia vender muito assim, que ia ser muito incrível. Daí entrou na briga ele e um outro colega dele. O colega dele fez uma rosa com várias cores, juntou a genética da rosa com outras várias cores com outras cores, e ele fez um cachorro que brilhava no escuro. Ele fez um cachorro que ele botou um gene de polvo no cachorro, um polvo bioluminescente, consegui falar, que quando apagava a luz, o narizinho do cachorro brilhava no escuro. Gente! É muito legal. A genética... Gente, um cachorro de verdade? De verdade? Verdade. O nariz dele brilhava. Brilhava. Ele era tipo o vagalume ao contrário. É, Que brilhava na frente. exatamente. Gente, eu quero esse cachorro. Mas ele brilhava muito. Gente. Ele é tipo aqueles negocinhos que a gente põe na parede, assim, que apaga a luz e fica daquele jeito, meio amarelinho, sabe? Aham. É, ficava daquele jeito. Ele é assim, grandinho. Mas não foi pra frente, né? Senão Sim, depois sim, tinha feito, sim, lá não foi sim. aprovado. Acho que foi comissão de ética. Foi comissão de ética. Eu acho que é por causa da comissão de ética. Por conta que pode ter um pouco possível. mais de sofrimento e tudo É mais. possível. Mas daí a flor Qual multicolorida. é a é raça flor. dele? Rudolf, Rena do Papai Noel? Aí ia ser ótimo. Isso. Vender Mas tudo. ele chegou a criar o cachorro ou ele já só fez o Fazem estudo? Cobaias. Tem cobaia, sim. Não, se eu chegar na casa desse cara, ele tiver um cachorro que brilha. Não pode, gente. Essas coisas são não pode eutanasiadas levar pra depois. casa? Não, Não. produto científico Não. é eutanasiado depois. Não pode sair. Isso aí tem um conselho de ética, Mas né? não deixa nem Precisa Não assim pode. como as classes, as categorias têm um conselho de ética, também dentro da biologia Claro, tem, né? claro. Então, Tem que ter todo um respeito. Não, e tem respeito, que ter, né? né, Tem que gente? ter. Porque é uma área bem complicadinha, né? Sim, total. Mas assim, além da biotecnologia da ciência e saúde, tem também ciências naturais. Daí também tem mais um monte de coisa. Pode trabalhar desde o ecoturismo ao licenciamento ambiental. É bastante coisa mesmo. Coisa que dá dinheiro? Dá dinheiro. Só tem que entender e saber onde tu quer trabalhar. Ah, eu gosto de trabalhar com bicho e queria trabalhar não como pesquisador, queria ganhar dinheiro logo depois da faculdade. Você vai trabalhar com licenciamento ambiental. Você vai pro mato, você vai lá mexer com o bicho, pegar o bicho na mão, ver os rastros do bicho, produzir relatório para empresas. Isso dá muito dinheiro, tá? Tem pessoas aí com empresas muito grandes ganhando muito dinheiro só com licenciamento ambiental. É uma coisa que precisa bastante. Ah, eu gosto de planta. Tem licenciamento ambiental para planta. Ah, eu gosto de sapo. Tem para sapo. Ah, eu gosto de macroinvertebrado bentônico. Tem isso. A gente pode dizer que a biologia é uma profissão que vai, assim, com essa questão de que a gente está vivendo ambiental, né, tão complexa no planeta, no mundo hoje, a gente pode pensar que o biólogo é uma profissão, já é uma profissão do presente, né, mas ele é uma profissão que tende a crescer muito no mais. futuro e Muito ter mais. melhores remunerações e ter mais atuação no mercado e ser um profissional mais necessário. Nossa, total. É assim, na minha consideração, é uma das profissões do futuro mesmo. é uma das que mais tem espaço hoje, né? Em função do momento que a gente vive, é o biólogo. Porque eu fico pensando, na Olha hora só. que o bicho pegar, Que já Olha, tá pegando. de verdade, já tá pegando, mas A questão Mas a hora que pegar de verdade, eu acho que é meio que nem a história da vacina, né, agora, né? Isso aí. O bicho pegou, Pegou correu todo todo mundo mundo. desesperado Isso. pros cientistas, pelo amor de Deus, nos salve. Então, assim, Exatamente. esse mal da pandemia foi uma grande oportunidade para esse profissional. Uhum. Ou seja, teve que vir uma situação totalmente adversa para mostrar que essas pessoas, essa área da Sim, biologia, são importantes. Quando a gente volta agora para a área da licenciatura, Da licenciatura, Vamos isso. lá. Vamos falar vamos sobre falar um pouquinho isso. diretamente o valor de um professor em sala de aula com 40 horas hoje. R$5.000. Se tu for fazer 40 horas, se for fazer 60 horas, R$8.000. É ruim? Não sei, depende da avaliação Claro. de cada um. Claro. Né? Aí se tu for trabalhar na área ambiental, pode chegar até 15, 16 mil reais com licenças, né, na área, em outras áreas. Claro que não é isso inicial, mas vamos considerar que tem profissionais esse valor. Então tu imagina hoje, é ruim 8 mil? Eu penso que não. Não, mas Não, nossa, claro que É um não. bom salário. Então, Não, e outra coisa, né? O que a gente tá muito a educação paga isso hoje. Não é algo que não é a realidade. É a realidade. Se tu for ser professor hoje de 60 horas no estado de Santa Catarina,
tu vai ganhar. É isso que eu ia te dizer, nós estamos falando de Santa Catarina. Isso, tô falando né? aqui. Que Então, talvez é uma 8 mil numa grande cidade como São Paulo, né? Sim. Pode ser que não daí seja. Não é o que é 8 mil Isso. no estado de Santa Catarina, mas Isso. aqui. Falando daqui como profissional. Então, assim, é uma realidade? É uma realidade. Então, tem espaço para isso? Tem. Tem falta de professor? Tem. Eu tô feliz com isso. Olha só. Olha só. Eu tô feliz. Ô Dair, esses dias a gente teve um professor aqui que foi convidado, conversou com a gente no podcast. Também estará, não sei se já estará publicado ou não. Agora, não sei. Não lembro. Talvez já esteja. Talvez já esteja ou não, mas assim, a gente tem um episódio que a gente vai falar sobre formatura. Sim. Então a gente convidou um professor que ele é regente de terceirão, assim, nos últimos anos chegou a ser regente de 2 terceirões. Nossa. Então, assim, o Daírcio tá meio que nem esse professor, assim, a professora de biologia é o Daírcio. Todo estado de Santa Catarina, o Daírcio tá dando aula. Saiu agora, hoje saiu, né, o processo seletivo para mais 2 anos do estado de Santa Catarina, né, que é o processo para professores. Só para ter ideia, a gente está falando da categoria de professores, a gente passou por momentos muito ruins. Sobraram poucos professores, pouquíssimos professores, mas pensa pouquíssimos. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, esse professor que se candidata hoje para esse concurso, sim, ele precisa ter o que? Se ele for só formado na graduação como biólogo, ele já pode... Licenciatura ele já pode. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Tá, mas se ele tem só a graduação, ele já pode se candidatar. Então, digamos, pode. Terminei a faculdade, eu já posso começar a atuar como professor de escola. Tem uma competição ali dentro, né? Que tem que levar em consideração. Não é tudo fácil, tá? Posso eu não estar habilitado e fazer o processo seletivo para ser professor? Posso. Só que daí tu vai para uma outra classificação. Por exemplo, eu tenho os habilitados e não habilitados. Eu, como não habilitado, a partir da 5ª fase, se eu passar no processo seletivo, eu posso dar aula? Claro que eu posso. Só que tu vai para uma fila de espera. Como não habilitado? Não entendi. Explica se melhor. Se não estiver formado ainda, tu pode dar aula a partir da 5ª fase. Informação importante. A partir da 5ª fase. Então, assim, é uma oportunidade. Eu, até esse ano, eu estava trabalhando como não habilitado, porque quando eu fiz o processo, eu não estava formado ainda. Olha só. Mas continuo trabalhando, nunca fiquei sem trabalho no estado. Eu acho que uma coisa legal de falar é que bacharel também pode dar aula em escolas particulares. Sim. Interessante. Isso. O Estado, ele tem uma outra... O Estado exige licenciatura, que seja em licenciatura. Gente, mas tem muito campo de atuação a biologia. Tem. É uma profissão realmente, além de ser uma profissão muito relevante para tudo que a gente está vivendo hoje, além de ser uma profissão que tem assim uma área de atuação gigante, ela tem uma boa remuneração, é uma escolha muito interessante para essa nova geração que está pensando com essa consciência, né? Tem outra área muito legal que a André falou, que é a área da genética. O cara hoje que for remuneração boa também, buscar a área da genética, é um profissional raríssimo no mercado. Pouquíssimas pessoas. E é uma da área assim fantástica, né, André? Tem a consultoria genética. Genética. Que dá muito dinheiro. Assim como a gente tem a consultoria ambiental, tem a consultoria genética. Por exemplo. Reprodução. Se tu quer saber se teu filho tem tanta chance de nascer com algum problema, com alguma deficiência, vai ser o consultor genético que vai lá, vai pegar o seu DNA, o DNA do seu parceiro, vai lá e vai te dar as chances de falar. Que legal. O meu professor, ele é geneticista, ele deu um caso muito louco, assim. Que outro veio cachorro. Não, esse caso. Um bebê que brilhava. Não, foi o seguinte. Veio um homem com uma mulher, né? Que a mulher estava grávida, e chegou pra ele pra perguntar qual é a chance de o filho dele nascer com alguma deficiência. Lembrando, quanto maior a consanguinidade, quanto mais parecido é o sangue, maior a probabilidade. O que aconteceu? Ele sentou com os dois e fez a árvore genealógica dos dois. E os dois eram tio e sobrinha. Daí, ele falou, inclusive, que o pai dela já tava louco pra matar ele já. Daí ele foi fazer, né, a estatística, deu lá bem bonito 75% de chance de vir com alguma deficiência. Porque a consanguinidade é muito grande. Daí a pessoa pode tomar as providências que vai querer tomar a partir daí, né? Daí isso dá bastante dinheiro por conta disso. Tem muita gente precisando. Câncer de mama, Angelina Jolie. Ela, sabendo que a mãe já teve um problema de câncer de mama, fez um estudo de genética para ver a possibilidade ou a probabilidade em qual idade que ela poderia ter essa doença.
Feito esse estudo, a genética disse que a partir da idade tal, há a possibilidade. O que ela fez? Ela fez a retirada antecipando essa doença. Retirou as mamas Isso. E quem- implantou silicone no lugar, provavelmente. Isso aí. Então, isso esse demais. estudo é a genética. Gregory Mendel, que foi o pai da pesquisa da genética, que pegou as ervilhinhas, né, fez aquela contagem, né, começou, tudo isso da genética começou pelo estudo das ervilhas. E olha o que chegou hoje. Olha só, É uma gente. ciência muito legal, né? Acompanhar toda essa alteração, essas mudanças, as possibilidades, né, de doença. Muita coisa. É muito pô, legal. Muito bacana mesmo. E é uma oportunidade de mercado muito grande. Sim. Pode ser por isso. Pô. Gente, olha, eu tô muito feliz com esse podcast. Eu espero que o nosso ouvinte também, né, Filipinho? Eu acho que, olha, foi o... Não, aqui eu só sei falar vá. Então, assim, ó, não tem, porque... Nesse instante eu tô entrando no site da universidade pra ver se tem vestibular. Então, olha pra mim também. Gente, é uma área tão incrível, e vocês dois são dois profissionais tão capacitados e tão generosos também. Eu acho que vocês trouxeram, assim, um conteúdo que, olha, vai ficar eternizado aqui no podcast. A gente espera que chegue ao máximo número de pessoas interessadas, estudantes e crianças, adolescentes. Amém. Então, como a gente vai trabalhar para que alcance mesmo, porque o que a gente quer é facilitar a vida de você, ouvinte, para você não ficar perdido aí, né, sofrendo, chorando aí, deitado na cama, assistindo Netflix, pensando, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não sei o que eu quero fazer. Eu quanto vezes pra terminar as aulas. Olha aí, ó, tá aí, a biologia é uma possibilidade, existe uma infinidade de áreas de atuação. Se você já gosta da área, entra que lá tu vai se achar. Exatamente. E se dedica, pelo amor de Deus, porque precisa. E outra coisa, né? Entender também que não é um tiro que precisa ser certeiro de primeira. Tá aí o Daírce para comprovar. Ele fez a história dele na área da técnica agrícola, fez depois na área da administração, se encontrou posteriormente na biologia e tá aí na biologia. Com certeza, ainda dentro da biologia, ainda tá apontando para vários caminhos, né, Daírce? Buscando especialização, tô terminando uma especialização, estudando as fases da Lua, quais as influências da fase da Lua na Terra, se tem, quais. Então faça esse estudo também, né, nas marés, sobre a questão do meio ambiente, né, a questão da produção de seiva, qual é a lua mais propícia. Daírce, eu sei que tu já me contou que contei. Tu é um cara popular. Então, gente, pra você aí que não sabe, que tá só ligado em Instagram, em TikTok, em Twitter, existe uma outra rede social no qual o Daírce não pode falar, ele é o top. Deixa aí a tua rede social, o endereço da tua rede social e para que se alguém quiser te achar e conhecer um pouco mais do teu trabalho de pesquisa, Daírce. Bom, na rede social que eu mais utilizo, né, como fonte de divulgação dos trabalhos, a tentar vincular nosso trabalho do Amabio e outros trabalhos que eu faço, é o LinkedIn, tá? Acesse o LinkedIn, Daírce Londer, @hotmail, vai entrar lá no meu perfil. Perfeito. O cara é blogueiro de LinkedIn, eu falei que isso. E não é só o Daírce, porque o Daírce eu sei que tem milhares de seguidores lá, não é? Tem Tá com quantos seguidores? 30 mil seguidores. Olha aí, não falei? 30 mil seguidores no LinkedIn. Se você quer ser biólogo, você pode virar o professor Daírce, você pode virar o seu TikTok com não sei quantos milhões de views. Conta aí, dá teus endereços aí. O Pirula. Tem muita gente. A divulgação científica é importante, gente. Faça. Então me sigam no TikTok. O TikTok tá com 11 mil seguidores. Depois de 2 semanas de postando vídeo, tem 250 mil curtidas já. Underline André Francis 3. Tá, lá eu faço divulgação científica. Os vídeos bem legal, falando tudo que é coisa da biologia. Segue lá. E o que mais? Instagram, temos um Instagram da Amabio, né? Que eu acho que seria legal deixar, né? Projeto Amabio. @Projeto Amabio. Então, Instagram, Projeto Amabio. E aí vocês vão conhecer esse projeto incrível que já vamos deixar o convite oficialmente aqui registrado, né, Filipinho? É claro.
porque a gente quer conversar com vocês novamente, né? A gente quer fazer um novo episódio para falar exclusivamente do projeto Amabil. Show. Vamos fazer? Vamos fazer, claro. com certeza. Que aí eu acho que a galera vai ficar sabendo. Vai amar o projeto. A gente amar, vai né, André? Já na sua escola. contar o trabalho que vai estar já na sua escola, o trabalho que já vai impactar o lugar onde você mora e que já vai transformar o futuro para um futuro melhor, com mais oxigênio, né? Com mais água, com mais espaço para os bichinhos, para todo mundo. Mais biólogos, né? Porque depois Mais biólogos, biólogos. depois desse trabalho vai sair Mais muitos. Com certeza. Isso. Coloca aí o BTV, né? Não esquece dele. Muito bem. Então, só tenho a agradecer Dairce, a tua presença, André, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente está aí, né, no dia a dia, trabalhando tão próximo ali na cooperativa, mas ter esse momento, ter esse momento aqui realmente foi muito especial, tá? Muito obrigado, foi bem legal, né? Amém. Foi bem legal. E assim, ó, Diana, deixar uma mensagem aqui, ó, para que a gente tenha preocupação com as águas, né? Diminuir essa quantidade de queimados, cuidar da nossa biodiversidade, né? Que a gente vê tanta agressão, tanta disputa aí por uma queimada, por uma madeira. Então, a gente pode buscar outras alternativas mais saudáveis, né? Então, assim, respeitar isso é muito legal, principalmente cuidado com as águas, né? Essa é a parte que eu queria deixar aqui como mensagem, cuidar das águas. Obrigada, Dairce. Obrigado, gente. Abraço. Ainda mais no nosso país. Isso aí. Obrigada, Filipinho. Eu só falei coisa bonita no final. Tu tá melhorando, hein? Pra finalizar, o que a gente tem que fazer, Diana? A gente tem que divulgar na rede social. Então, a gente tem que divulgar na rede social, mas e hoje tu não vai fazer aquele teu pedido? Nossa, é claro que eu vou, mas antes, nos siga no TikTok, @turminha_de_suca, nos siga no Instagram, @turminha_de_suca, nos siga aonde mais? No YouTube, @turminha_de_suca, siga o nosso podcast no Spotify, no Deezer. Aonde mais? Quer mandar um e-mail? Manda um direct, manda um e-mail, vai no nosso site www.aturminhadesuca.com.br e a nossa tradição, a qual já fizemos em vários outros episódios. Com todos os nossos convidados. Exatamente, que agora vocês vão ter que quebrar as cacholetas. Para os dois, eu preciso, é um pedido. Preciso de uma música, agora eu não sei qual. Vamos deixar o André pro final e o professor Dairce pro início. Professor, uma música pra gente iniciar o podcast e André uma música pra gente fechar o podcast. Já sei a minha. A música que eu gosto, né, e que admiro muito é uma música do Renato Teixeira, Tocando em Frente. Tocando em Frente vai ser o início desse podcast. E pra finalizar, André... A dele super simbólica, emotiva. Ele terminou com ele de zero. Foi o primeiro. Eu quero Fun Tonight, que é o remix da Lady Gaga com a Pablo Vittar. Terminando esse podcast agora com alegria. Pra cima, alto astral, é isso aí. Bem bom. Sejam biólogos. Ajudem a salvar o planeta. Por favor. Ou muito pelo menos tenham consciência. A todos que assistiram, ou com os ouvidos, isso foi. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.